que será que acontece com as partículas quando estão em movimento e são obrigadas a realizarem uma curva? Ou melhor, como atuam as leis da dinâmica em trajetórias curvilíneas? Então fica ligado neste vídeo que após a vinheta nós iremos estudar a dinâmica nas trajetórias curvilíneas. E vamos que vamos! Eu sou o professor Dario Souza, bem-vindo ou bem-vinda a este canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E também não deixe de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso canal. E ao final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, caso você goste do conteúdo que está sendo apresentado neste vídeo. Como exemplo desse tipo de movimento, podemos citar um carro quando executa uma curva em uma autoestrada, ou até mesmo um satélite não estacionário em torno da Terra. Nesse tipo de movimento, vamos observar que sempre existirá a aceleração centrípeta relacionada ao corpo, e ela é a responsável em manter o corpo sobre sua trajetória curvilínea. Se nesse movimento, caso exista uma variação no módulo do vetor velocidade instantânea, existirá também uma componente da aceleração tangencial à trajetória. Então, a aceleração vetorial resultante será definida pela soma das duas acelerações, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial. Podemos observar então que para este movimento, já que existe aceleração, pelo menos existe uma força resultante atuando sobre o corpo. No caso da nossa aceleração centrípeta, essa força resultante é denominada de força centrípeta. No caso que citamos anteriormente no início deste vídeo, em que eu falo sobre o movimento dos satélites em torno da Terra, aqueles satélites não estacionários, essa força centrípeta será a própria força gravitacional. No caso de um corpo preso a um barbante, essa força centrípeta será a força tensora existente nesse barbante. Para encontrarmos e entendermos algumas expressões do nosso movimento, cuja trajetória são curvilíneas, temos aqui no quadro a figura de um veículo, o qual desenvolve uma trajetória circular em um determinado trecho de uma rodovia. E como nós já vimos em vídeos anteriores, vimos que a aceleração centrípeta é sempre voltada para o centro da trajetória do corpo. Temos aqui a aceleração centrípeta. Podemos também determinar a velocidade do veículo, velocidade vetorial. E como nós sabemos que a aceleração é sempre voltada para o centro da trajetória, então teremos a aceleração centrípeta, determinada pela razão entre o quadrado da velocidade, dividido pelo raio da trajetória. Vimos também no movimento circular que existe uma relação entre a velocidade vetorial do móvel e sua velocidade angular, dada por essa expressão, V igual a ômega vezes R. Podemos substituir este valor aqui na nossa expressão, onde teremos o seguinte: a aceleração centrípeta será igual a V ao quadrado, onde V ao quadrado é ômega vezes R ao quadrado, dividido por R. Desenvolvendo aqui o nosso parêntese, teremos a aceleração centrípeta igual ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, dividido por R. Podemos simplificar um R aqui de numerador com esse R denominador. Então, isso implica dizer que a aceleração centrípeta também ela pode ser determinada da seguinte forma: ômega ao quadrado vezes R, quando relacionamos a velocidade angular do móvel. Para encontrarmos a força centrípeta mencionada agora há pouco, nós temos o seguinte: a força centrípeta, também voltada para o centro da trajetória do corpo, e fazendo a aplicação da segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então nós teremos que a força centrípeta será igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Como nós já vimos que a aceleração centrípeta é a razão entre o quadrado da velocidade vetorial e o raio da trajetória determinada pelo corpo, então força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado,
sobre o raio da trajetória. Em relação à variação do módulo do vetor velocidade instantânea, nós vimos que existirá uma componente da aceleração tangencial, a qual nós vimos o seguinte: se nós temos aqui a velocidade vetorial do móvel, para um movimento progressivo, nós teremos a aceleração tangencial na mesma direção e sentido do vetor velocidade. Caso esse movimento seja retardado, a aceleração tangencial terá mesma direção e sentido contrário à velocidade do móvel. Lembrando também que o módulo da aceleração tangencial coincide com o módulo da nossa aceleração escalar. Vamos analisar agora a situação em que nós teremos uma trajetória curva em um plano horizontal. Para isso, vamos observar o nosso carro em uma perspectiva frontal, para que fique melhor o entendimento da aplicação das nossas expressões. Para analisarmos a situação em que teremos uma trajetória curva em um plano horizontal, devemos considerar o seguinte: temos aqui o peso que o carro exerce sobre o asfalto e temos a força normal que o asfalto exerce sobre o veículo. Em virtude desse plano ser horizontal, nós vimos anteriormente que a força normal ela se equilibra com a força peso. E nós sabemos que o peso do corpo é dado pelo produto da massa desse corpo pela aceleração da gravidade. Para que não exista escorregamento nesse tipo de movimento, é necessário observarmos o atrito entre os pneus do automóvel e o asfalto. E vimos que a força de atrito, para este caso aqui, a força de atrito estático máximo, que é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Podemos observar também que na trajetória curvilínea temos aqui a força centrípeta, que é a qual puxa o carro para o centro de sua trajetória. E para que não haja escorregamento entre o pneu do carro e o asfalto, nós teremos que a força centrípeta deverá ser menor ou igual à força de atrito estático máximo. Desenvolvendo nossa expressão, vamos encontrar a velocidade máxima, a qual o veículo deverá desenvolver sem que haja o escorregamento do mesmo no asfalto. Então, desenvolvendo nossa expressão, nós teremos o seguinte: força centrípeta, que é a massa, vezes a aceleração centrípeta, menor ou igual à força de atrito estático máximo, que é igual ao coeficiente de atrito, vezes a força normal. Isso implica dizer que nós teremos massa, vezes aceleração centrípeta, quadrado da velocidade, dividido pelo raio da trajetória, menor ou igual, coeficiente de atrito, vezes força normal. Como vimos que nessa trajetória horizontal a força normal se equilibra com a força peso, então teremos que a força normal é massa vezes a aceleração da gravidade. Observe que aqui poderemos simplificar massa com massa. Então ficaremos com o seguinte: velocidade ao quadrado sobre R menor ou igual coeficiente de atrito vezes gravidade. Passando R aqui para o segundo membro, nós teremos que velocidade ao quadrado menor ou igual coeficiente de atrito vezes gravidade vezes R. Extraindo a raiz quadrada da velocidade, velocidade menor ou igual raiz quadrada coeficiente de atrito vezes gravidade vezes R. Essa é a velocidade máxima que o veículo deverá desenvolver para uma curva plana. Já para uma trajetória curva e inclinada, como podemos ver aqui no quadro, em que nós teremos a autoestrada com uma inclinação de um ângulo θ em relação à horizontal, temos o peso do veículo, temos a força normal perpendicular à superfície, e
podemos observar que nós teremos aqui também o raio da trajetória determinada pelo corpo. Observe que para esse caso, em virtude do plano ser inclinado, o peso e a força normal não se equilibram. Na realidade, a soma dessas duas componentes determinam a força centrípeta resultante. Então teremos a força centrípeta determinada pela soma dos vetores peso e força normal. Aplicando a propriedade de triângulos semelhantes, como nós temos aqui um triângulo retângulo, então observe que entre a força peso e a força centrípeta, nós temos também um triângulo retângulo. Então este ângulo θ, ele também é determinado aqui. Com isso, podemos aplicar a razão tangente e encontrarmos a velocidade máxima para esta situação. Ou seja, tangente de θ é igual ao cateto oposto, então nós temos aqui o cateto oposto, força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente a este ângulo, que é o peso do veículo sobre a superfície. Desenvolvendo nossa expressão, tangente de θ é igual a força centrípeta, massa, vezes quadrado da velocidade sobre R, dividido pelo peso do corpo, que é massa vezes a aceleração da gravidade. Mais uma vez, podemos simplificar aqui massa com massa. Então teremos tangente de θ é igual a velocidade ao quadrado sobre R sobre gravidade. Aqui nós temos divisão de fração. Então, tangente de θ será igual a velocidade ao quadrado dividido por R, que multiplica o inverso de G sobre 1, então teremos 1 sobre G. Isso implica dizer que a tangente de θ será igual a velocidade ao quadrado vezes 1, velocidade ao quadrado, dividido por R vezes G, RG. Mais uma vez, vou apagar o quadro para continuarmos a nossa demonstração. Retomando aqui nosso cálculo, nós temos o seguinte, passando esse termo aqui, R vezes G, para o primeiro membro, então teremos R vezes G vezes a tangente de θ igual velocidade ao quadrado. Extraindo o quadrado da nossa velocidade, teremos que velocidade é igual a raiz quadrada de tangente de θ, que multiplica R vezes G. Essa é a velocidade para que o nosso veículo consiga percorrer a trajetória sem a necessidade de controle na direção e sem derrapagem. E com esse conteúdo vamos fazer uma aplicação do que aprendemos nessa aula de hoje. Nossa questão de aplicação diz o seguinte: um carro percorre uma pista curva e inclinada, ângulo alfa igual a 14 graus. Adotar tangente de 14 graus igual a 0,25 e G, a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado, de raio 160 metros, é o raio da pista. Supondo que o piso está muito escorregadio, ao ponto de se desprezar o atrito da pista com os pneus, qual seria a velocidade máxima que esse carro pode atingir sem derrapar? Temos aí a figura, o nosso carro aí com a inclinação de um ângulo alfa e o raio da trajetória de 160 metros. Para resolver nossa questão, vamos ao quadro. Para a resolução da nossa questão, como aplicação dos conteúdos que nós vimos neste vídeo, nós temos aqui a figura que foi vista na questão, onde observamos aqui um veículo em uma estrada com a inclinação de um ângulo alfa,
onde ele deu o valor desse ângulo alfa de 14 graus. Temos aqui o raio da trajetória de 160 metros. E vamos resolver essa questão utilizando aquela expressão da velocidade máxima, para que o veículo ele consiga trafegar nessa estrada, ou pelo menos nessa parte da curva inclinada, sem que haja um escorregamento, e que o motorista consiga trafegar sem a necessidade de estar controlando a direção. Então vamos ver o esquema das forças a seguir. Temos aqui o esquema da força. Aqui nós temos um retângulo, o qual está representando aí o veículo. Observe que nós temos aqui a força peso e temos aqui a força normal, o ângulo alfa, e temos aqui a força centrípeta. Lembrando que nós vimos no vídeo que a soma vetorial da força peso e a força normal determinam a força centrípeta. Ou seja, a força centrípeta anula a força peso e a força normal. Então vamos utilizar a nossa expressão, onde nós vimos que a velocidade máxima é igual a raiz quadrada do raio da trajetória vezes a aceleração da gravidade vezes a tangente do ângulo θ. Então, substituindo os valores aqui, nós temos velocidade é igual a raiz quadrada, R, o raio da trajetória, 160 metros, vezes a aceleração da gravidade, 10, vezes a tangente do ângulo alfa. Ele dá o ângulo alfa de 14 graus, e ele pede para considerar a tangente de 14 graus igual a 0,25. Então, vezes 0,25. Resolvendo aqui nossa expressão, vamos passar para cá, nós teremos velocidade igual a raiz quadrada, 160, vezes 10 vezes 0,25, 2,5. Velocidade é igual a raiz quadrada, 160 vezes 2,5, isso é igual a 400. Extraindo aqui a raiz quadrada de 400, então V igual a 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do veículo durante esse movimento na curva inclinada, para que não ocorra derrapagem na estrada. Ou seja, velocidade, transformando isso aqui para quilômetros por hora, corresponde a 72 quilômetros por hora. É isso aí. Terminamos aqui nossa aula. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar teu like, que ajuda demais o meu trabalho. E já se inscreve também no canal, para que o canal possa crescer e eu possa ter mais condições de produzir mais vídeos como este para você. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima e um grande abraço.